Boa tarde, galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos tratar de aparelhos de medidas elétricas. Então são aqueles aparelhos que são utilizados para efetuar algumas medidas elétricas de algumas grandezas elétricas, como corrente elétrica, tensão e resistência. Então dá para a gente medir. Tudo que pode ser medido é uma grandeza. E isso, quando a gente fala elétrica, nós estamos nos relacionando às grandezas elétricas, corrente elétrica, tensão elétrica, o DDP e resistência. Equipamentos como alguns já podem ter ouvido falar, para medir corrente elétrica é chamado de amperímetro. Se você lembrar da unidade, a corrente elétrica no SI é medida em ampere. Então não fica difícil de você lembrar. O instrumento utilizado para medir corrente elétrica é chamado amperímetro. Então você já pode anotar. Um dos aparelhos que a gente vai ter é o amperímetro. Eu não tenho por objetivo nesse vídeo demonstrar de como surgiu o amperímetro, nem de onde ele vem, nada, ou como ele foi construído. A ideia é que a gente possa saber como associar ele ao circuito. Esse é o nosso objetivo. O que ele é e como associar. O que ele mede e como associar. Esse é o nosso objetivo. O amperímetro, então, ele é um instrumento utilizado, é um instrumento ou aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica. Ok? Intensidade de corrente elétrica. Então esse é o teu amperímetro. Vai servir para medir a intensidade de corrente elétrica. Nós temos o amperímetro ideal e o amperímetro real. Ok? Qual é a diferença de um para o outro, professor? É que o amperímetro ideal ele não possui resistência interna, ou seja, ele não vai interferir em nada no teu circuito, certo? A maioria dos exercícios didáticos que nós temos, eles tratam de amperímetros ideais, ou seja, que não possuem resistência interna. Então você vai lembrar disso. Um amperímetro ideal não possui resistência interna. O real, ele possui resistência interna. Então você deve levar em consideração a resistência interna do teu aparelho. Tá, professor, mas como nós podemos associar? Como ele deve estar associado ao circuito para poder fazer a medida? Então você vai lembrar que o amperímetro ele deve ser associado, deve ser associado em série. Deve ser associado em série no circuito, em série com o que se deseja medir. Deve ser associado em série com o que se deseja medir. Bom, vamos colocar assim de maneira simplificada e você vai lembrar da seguinte maneira. Se você tem um circuito aqui com um resistor e eu quero saber qual é a corrente elétrica que está passando por aqui, eu tenho que associar um amperímetro. O amperímetro ele é representado pela letra A e eu coloco ele em série para poder medir a corrente que está passando. Tá, professor, mas e se eu tivesse um circuito que fosse assim? Vamos colocar aqui um resistor e aqui outro resistor. Então, eu queria saber qual é a resistência, qual é a corrente que está passando por esse resistor. Então, você deve colocar ele em série com o que você deseja medir. Pode ser desse lado, como pode ser desse. Então, se você colocar aqui, ele vai medir a corrente elétrica que está passando por esse resistor. Se eu colocar esse outro aqui, a corrente elétrica está passando por esse resistor. Se eu coloco lá, é a corrente elétrica que está passando por aqui, que quando se juntar vai ser a mesma que vai estar saindo aqui, ó. Essa corrente é a mesma marcada nesse amperímetro. Então cuidado, gente, porque o amperímetro deve ser associado em
série deve ser associado em série. Não esquece disso, ok? Ele, para ser ideal, deve apresentar resistência interna nula. Vamos anotar isso também. O amperímetro ideal deve apresentar resistência interna nula, ok? Então, essas são as características do teu amperímetro. Mas nós temos também como medir tensão elétrica. Tensão elétrica, a unidade de medida é o volts, que é uma homenagem a Alessandro Volta. Então, volts. Voltímetro é um instrumento que é utilizado para medir a tensão elétrica. Algumas pessoas estão falando voltagem, mas não está errado que no senso comum voltagem pode ser utilizado. E hoje bastante comum até nos exercícios vestibulares usarem esse termo voltagem, que até então não era muito comum. Então, tensão elétrica. O que o voltímetro vai medir? A tua tensão elétrica. Então anota lá, ó. Voltímetro, instrumento utilizado para medir a tensão elétrica. Da mesma forma que o amperímetro, ele também tem o ideal e tem o real. O ideal é que ele não apresente, ou melhor, que ele apresente uma resistência interna infinita e assim ele não interfira no circuito, o ideal. O real é que ele não tem uma resistência interna infinita, então ele vai acabar interferindo um pouquinho, mas de uma maneira muito sucinta. Você vai ter que pensar que o ideal é que ele apresente uma resistência interna muito grande. Então vamos anotar isso, ó. Assim, o voltímetro ideal deve apresentar resistência interna muito grande. Vou colocar assim, infinita. Ok? Essa é a ideia, tá bom? E por último, como que eles devem estar associados no teu circuito? O voltímetro deve ser associado em paralelo com o que você deseja medir, ó. Deve ser associado em paralelo com o que se deseja medir. Deve ser associado em paralelo com o que se deseja medir. Ah, professor, então, se eu tenho um circuito, vamos imaginar aqui, bem pequenininho. Aqui. Então, um gerador e os resistores. Eu quero associar agora um voltímetro. Quero saber qual é a tensão nesse resistor primeiro aqui. Então eu vou associar um voltímetro. Posso colocar o voltímetro aqui, ó, em paralelo. Ah, eu queria saber nesse, professor. Pronto. Ok? E aí você associou em paralelo.
Certo, gente? Eu vou apagar esse aqui e nós vamos trabalhar um pouquinho essa ligação no circuito, que é importante que você memorize. E depois nós vamos falar de um outro tipo de medidor elétrico e também de fundo de escala. Vou colocar assim, ó, como deve ser associado o voltímetro e o amperímetro. Bom, se você tem um circuito, vamos imaginar aqui. Vamos imaginar um circuito bem simples para que facilite a nossa compreensão. A corrente elétrica, gente, a corrente elétrica está saindo daqui, então aqui a tua I total ou I1, vamos chamar assim, ela está passando aqui, ainda a I1, chegou neste ponto, ela se dividiu, veio uma I2 e para cá veio uma I3, ó, uma I3. Para cá, uma I3. Quando se juntou aqui, ó, aqui veio uma I3, aqui a I2, somando elas, voltou a ser a tua I1. Então, onde você associar, você vai descobrir a I1, ou a I2, ou a I3. Então, se o enunciado te pergunta qual é a intensidade da corrente lá no resistor, vamos colocar nome para facilitar, resistor 1, vamos colocar assim, R1, R2 e R3. Vou colocar para cá, para não me atrapalhar depois, ok? Aqui para baixo também. Então você vai pensar o seguinte, onde que tem o teu R1, R2 e R3? Você vai ter um I1, I2 e I3. Ah, professor, você esqueceu aqui do R4. Legal. Então percebam que toda vez que a corrente elétrica está passando por um resistor, ela está sofrendo uma queda. A energia está sofrendo uma queda de tensão. Então sai com uma tensão U daqui e aqui vai sofrer uma queda de tensão. Vai chegar aqui entre esses dois pontos, vai existir diferença de potencial também, porque tem uma resistência associada. Vai chegar entre esses dois pontos, vai ter outra diferença de potencial, e quando chega aqui o potencial tem que ser zero. Então ele sai com potencial total, percorre o circuito e chega aqui com potencial nulo. Senão ele vai acabar danificando o teu gerador. Então você tem que lembrar, tem que chegar com potencial nulo. Se eu quero medir a corrente elétrica que está passando aqui, eu posso associar o meu amperímetro aqui, aqui ou aqui embaixo, porque é a mesma corrente I1 que está passando. Você tem que identificar isso. Ah, eu quero saber qual é a corrente elétrica que percorre o resistor 1. Então eu posso colocar um amperímetro aqui, ó, não tem problema. Antes, posso colocar depois, e ele vai medir o meu A1, porque é a minha corrente 1. Ah, eu quero medir a minha corrente 2, eu poderia colocar aqui em cima ou aqui embaixo. Professor, posso colocar aqui? Não, aqui não. Por quê? Porque aqui quem está passando é a tua I1. Então você não vai ver a tua I2. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui o teu amperímetro 2, sempre em série com o que você deseja medir. Resistência elétrica nula, ele é ideal. Então ele não vai interferir no teu circuito, ele não vai dissipar assim potência, ele não vai gerar queda de tensão, ele não vai interferir no circuito. Ah, eu quero medir a I3, então a I3 eu vou colocar um amperímetro aqui, por exemplo, ó, e ele vai medir a minha I3. Professor, mas eu gostaria de medir então
a diferença de potencial, entre esses dois pontos aqui, que eu vou chamar de ponto A, ou ponto C e ponto D. Então, assim, eu quero saber como medir o meu UCD. Então pensa aqui comigo o seguinte, gente, ó. Sempre que não há resistor, é o mesmo potencial. Então se você ligar, vamos utilizar voltímetro porque eu quero medir a minha tensão. O voltímetro deve ser associado em paralelo. Então se eu ligar o meu voltímetro aqui, ó, se eu ligar em paralelo aqui, eu estou como se eu estivesse ligado a esse ponto C e a esse ponto D, porque aqui não tem resistência. Então se não tem resistência é o mesmo ponto. Então meu UCD é dado por esse voltímetro aqui. Ah, professor, legal. Se eu quisesse saber então a diferença de potencial só no R4, vou ligar em paralelo ao R4. Pronto, vamos chamar aqui de V2 e aqui de V4. Beleza? Então você já pode ter essa medida. Por que eu chamei de V2, professor? Não está no 3? Porque aqui, ó, esse ponto CD, que poderia ser a tensão CD, é a mesma diferença de potencial em R2 e R3, porque eles estão em paralelo. Resistores em paralelos estão submetidos à mesma diferença de potencial. Esse é um critério também que nós já vimos na associação de resistores. Ah, professor, eu quero medir então a minha tensão no resistor 1, V1. Associei em paralelo. Tá, professor, e se eu errasse e colocasse um voltímetro aqui, ó? Se eu colocasse um voltímetro qualquer aqui, o que vai acontecer? Para um pouquinho e pensa comigo. A resistência interna de um voltímetro ideal, ela é infinita. E quando ela é infinita, significa que o circuito é aberto. Então a corrente elétrica chegaria até aqui, chegou até ele e não passa mais por ele. Se não passa por ele, nada mais funciona, não tem mais corrente andando por aqui. Então por isso ele abre o circuito. Tá, professor? E se eu colocasse então agora aqui, ó, um amperímetro, eu errei e coloquei um amperímetro aqui. O que aconteceu? A corrente elétrica vem aqui, não passa mais por esse resistor, porque a resistência elétrica interna dele é nula. A corrente vai buscar o caminho mais fácil, de menor resistência para passar. Ela vai passar aqui por baixo, por ele e vai vir para cá. Ele deixa de funcionar. Para de funcionar o R4, então não pode ser associado em paralelo o amperímetro. É o voltímetro que é em paralelo e o amperímetro em série. Quando eu associo o amperímetro em paralelo, eu promovo um curto-circuito naquele ponto. Pode ser total, eu promovi um curto-circuito total, ou pode ser só no equipamento que nós estamos medindo. Ok? Vamos falar então um pouquinho do galvanômetro, ou melhor, vamos falar do galvanômetro para a gente entender. O que é o galvanômetro? O galvanômetro é um instrumento também de medida para baixíssimos valores. Então ele é um instrumento de medida muito sensível. O que é o galvanômetro? Vou apagar esse aqui e nós vamos falar um pouquinho do galvanômetro. O galvanômetro ele é um instrumento muito sensível ou para medir baixíssimas correntes elétricas. Galvanômetro. O galvanômetro ele tem por objetivo medir, serve para medir baixíssimas intensidades de corrente elétrica, ok? Então o teu galvanômetro serve para medir baixíssimas intensidades de corrente elétrica. É como se nós falássemos que o galvanômetro é um amperímetro muito sensível. Ele mede correntes baixíssimas, ele é muito sensível. Tá, professor, então por que a gente não usa sempre o galvanômetro
né? Por quê? Porque muitas vezes vai ter intensidade de corrente muito alta, que o galvanômetro não vai conseguir medir. Então por isso a gente tem o amperímetro. Na verdade, o amperímetro nada mais é do que um galvanômetro chuntado. A gente diz isso, que apresenta uma resistência associada. Quem quiser pesquisar um pouco, pode pesquisar. Esse assunto não está muito em evidência, tá bom? O galvanômetro serve para medir baixíssimas correntes. Isso que você tem que lembrar. É como se fosse um amperímetro muito sensível. Lembra disso. Como se fosse um amperímetro muito sensível, ok? E quando a gente fala de fundo de escala, ó, fundo de escala. Fundo de escala é quando você olhar, não é escola, tá, gente? Eu sei que a gente tá até com saudade dela, mas é de escala. Fundo de escala. É quando você pega, por exemplo, um equipamento, eu vou representar um analógico, ó. Você tem lá um equipamento, ele aqui, tal, produzidinho, bem bonitinho, e ele tem essa faixa aqui, ó. Nessa faixa ele tem alguns números. Vamos pensar: 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui você tem um ponteiro. Então, se eu perguntasse para você, ó, quando ele está desligado, ele está aqui. Imagine que esse aqui seja um amperímetro. Um amperímetro. Ok? Ou um voltímetro, como você queira chamar. Aí você vai pensar o seguinte: vem cá comigo, ele está desligado. Qual é a máxima corrente elétrica que ele pode medir? Você vai me dizer o seguinte: é 3 amperes, professor. Se eu colocasse um azinho aqui em cima, 3 amperes. Se eu colocasse miliampere, então o máximo que ele consegue medir é miliampere. Isso aqui quase seria já um galvanômetro, porque o galvanômetro ele mede corrente elétrica tão pequena que é da ordem de miliampere, tá? Mede corrente elétrica da ordem de miliampere o galvanômetro. Então, se ele mede em miliampere, eu poderia dizer até que é um galvanômetro, tá? Mas eu vou deixar só ampere, que é um amperímetro. Então, quando ele estiver a máxima intensidade medida, a máxima intensidade que pode ser medida pelo equipamento é chamado de fundo de escala. Então, quando a gente fala de o fundo de escala significa a máxima intensidade medida. Então, se for no amperímetro, neste caso seria 3. Por quê? Se passasse uma corrente de 5 amperes, o que ia acontecer com o teu ponteiro? Ia ficar no 3. Se passasse 4 amperes, ia ficar no 3. Se passasse 3,5 amperes, ia ficar no 3. Então, você não conseguiria saber exatamente qual era a intensidade de corrente. Você ia saber que era 3. Mas até que o 3 é o máximo que eu consigo medir, mas eu não sei se é o real que está acontecendo. Então, quando a gente fala de fundo de escala, é a máxima intensidade da grandeza que você consegue medir com aquele equipamento. Então, isso é fundo de escala. Certo, gente? E para a gente fechar agora nosso conteúdo de medidas elétricas ou de aparelhos de medidas elétricas, nós vamos falar da ponte de Wheatstone. Essa ponte de Wheatstone, ela tem um objetivo específico, gente. Ela tem um objetivo específico, que é... Primeiro que ela é utilizada em laboratório para a gente descobrir geralmente resistência. Professor, funciona quase que como um ohmímetro. Ohm, mede resistência. Então fica a dica para você dar uma pesquisadinha, ó. Ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone ela é um circuito que foi criado em laboratório,
Ó, um circuito utilizado em laboratório que serve para descobrir a resistência elétrica em um dos resistores ou um equipamento. Então, serve para descobrir, vamos anotar isso, ó. Utilizado em laboratório, certo? Tem por objetivo determinar, porque ela não vai medir, ela vai determinar a resistência elétrica em um resistor. Para isso, gente, essa ponte precisa estar equilibrada. O que a gente vai fazer? Eu vou montar esse circuito que tem lá no laboratório para a gente poder discutir ele. O circuito ele é feito praticamente assim, ó. Então você vai ter o seguinte, ó. Se você tivesse esse circuito aqui, do jeito que está aqui, a corrente elétrica viria para cá, chegaria nesse ponto, uma parte viria aqui para cima, outra parte desceria. Ok? Então vamos analisar o seguinte, ó. Aqui o teu I1, chegou aqui um I2, aqui um I3, veio para cá I2, veio para cá I3, continuou o I3, ó, aqui continuou o I2 e veio para cá o I1. Lembrando que I1 é a soma de I2 com I3. Bom, neste caso, nós não teríamos como saber a resistência elétrica de um deles, mas se você associar um galvanômetro, que é um equipamento utilizado para medir baixíssimas correntes. Então imagine que você associa o teu galvanômetro aqui, ó. Por que um galvanômetro? Você já vai entender por quê. Quando eu associei entre esses dois pontos, vamos pensar o seguinte, ó. Se o meu galvanômetro, se o galvanômetro marcar zero, ou seja, ele não está passando corrente por aqui, a ponte está equilibrada. Então, se ele marca zero, a ponte está equilibrada. Quando a ponte está equilibrada, você pode fazer o produto dos resistores opostos. Ou seja, se aqui você tinha um R1, aqui um R2, aqui um R3 e aqui um R4, você poderá fazer o seguinte: se a ponte está equilibrada, você pode fazer R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. Mas é só se a ponte estiver equilibrada, se o galvanômetro marcar zero. Por quê? Porque essa diferença de potencial aqui não existe. Então você pode relacionar o produto dos opostos. Em X, professor? Isso. É comum também eles mudarem esse circuito e colocarem aqui uma resistência variável num fio condutor. Também assim, ó, por exemplo, ó, você pega aqui um fio, né, com uma resistência elétrica, né? Beleza? E aí você faz o seguinte circuito. Aqui R1, aqui R2, aqui coloca-se o galvanômetro e aqui uma ponta assim, ó,
que é um cursor que a gente chama. Esse cursor ele pode se mover. Então, se ele se moveu e parou aqui, e aqui ele marcou 0, ó, se ele marcou 0, você vai ter L1, que é o teu comprimento 1, pode ser assim, ou L. Lembra que todo fio condutor, eu vou fazer de vermelho para a gente não confundir, tá? Senão vocês vão pensar que é um fio aqui, não é, tá? Aqui é só o comprimento. Então você vai perceber que todo fio condutor, ele também apresenta uma resistência elétrica. Então aqui você vai ter uma resistência determinada pelo comprimento do fio, que eu vou chamar de L3. E aqui vai ter uma resistência determinada pelo comprimento, que eu vou chamar de L4. Então você pode fazer R1 vezes L3 igual a R2 vezes L4. Eu optei por usar os mesmos valores para você lembrar que todo fio condutor é também uma resistência. Se ele marca 0, está em equilíbrio e você pode utilizar assim. Essa é a ponte de Wheatstone. Então, revisando os aparelhos, amperímetro, resistência interna, o ideal, nula, deve ser associado em série. Voltímetro, resistência interna infinita, deve ser associado em paralelo. Galvanômetro, mede baixíssimas correntes. Fundo de escala é a maior intensidade medida nos seus aparelhos elétricos. Ponte de Wheatstone, uma montagem em laboratório que serve para determinar a resistência de um resistor. Ok? Um abraço e até a próxima!